Graça e paz, amados de Deus, estamos aí para mais um vídeo. Você está aqui neste canal, é o Point Teológico. Bom que você está aqui. Para você que está chegando agora no nosso canal, seja bem-vindo. Você caiu de paraquedas aqui, eu convido você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho da notificação para você receber as novidades, as lives, as dicas teológicas, as aulas, perfeito? Desde já peço a você que dê uma força aí dando like, fazendo seu comentário para você ajudar a engajar o canal. E hoje nós vamos falar aqui nesta aula de número 13, né, nessa série Teologia Pentecostal, nós vamos falar sobre evangelicalismo e método teológico, perfeito? Obviamente enfocando aí a teologia pentecostal, perfeito? E fique comigo até o final do vídeo, peço a você que, mais uma vez, a sua ajuda, que você possa estar compartilhando esse vídeo aí nos grupinhos de WhatsApp, Facebook, Telegram, enviando para pessoas que tenham assim, esse interesse por teologia pentecostal, também, né, outras teologias, porque no nosso canal é o Ponte Teológico, a gente fala também aí, faz dicas de livros de teologia calvinista, luterana, pentecostal, enfim, várias vertentes, né, da cristandade, perfeito? E se você deseja ser um apoiador do nosso canal, se você entende que o nosso canal é bênção para a sua vida, principalmente você que já está um tempinho já nos acompanhando, né? Se entende que esse canal é bênção para outras vidas, aqui embaixo nos comentários temos o link do Apoia-se e você poderá estar abençoando o nosso canal mensalmente a partir de R$ 5, né? Se você tem uma melhor condição, pastor, eu posso abençoar como uma oferta mensalmente esse canal a partir de R$ 10, 15, dentro das suas possibilidades, claro, né? Você estará abençoando o nosso canal. Clique no link do Apoia-se. Fazendo isso, você se torna um apoiador do nosso canal. Vamos colocar você no grupo do WhatsApp, que é um grupo que é abençoado, né? Ali a gente troca ideia, dicas teológicas, é uma bênção. E dentro em breve vamos sortear livros de teologia para os apoiadores. Nós temos uma meta, né? Uma meta financeira ali, e batendo essa meta nós vamos começar a sortear livros de teologia para os apoiadores todos os meses, tá bom? Então vamos lá, aula 13, evangelicalismo. O sistema teológico conhecido como evangelicalismo tem hoje uma influência muito considerável com a formação da Associação Nacional dos Evangélicos em 1942. Um novo ímpeto foi dado às doutrinas desse sistema, e estas têm sido aceitas por membros de muitas denominações cristãs. O próprio nome revela-nos uma das preocupações centrais do sistema, a comunicação do evangelho ao mundo inteiro. Essa comunicação conclama os indivíduos à fé pessoal em Jesus Cristo. As expressões teológicas do evangelicalismo provêm indistintamente de arraiais calvinistas e arminianos. Declaram que o evangelicalismo nada mais é do que o mesmo sistema de fé ortodoxa que se achava primeiramente da igreja primitiva. A agenda social do evangelicalismo conclama os fiéis a agir em prol da justiça na sociedade, bem como da salvação das almas. Então, embora, por exemplo, o nosso famoso evangelista do século XX, né, talvez tenha sido o maior, Billy Graham, né, morreu com quase 100 anos de idade, recentemente, embora ele não seja um pentecostal clássico, né, ele era um batista, nós entendemos que talvez ele tenha sido o maior, se não foi um dos maiores, mas o maior nome do século XX do evangelicalismo. Ele não se envolvia em debates, em querelas teológicas, ele não entrava nessa vibe de arminianismo, calvinismo, não entrava nessas discussões da academia, e era muito atacado, né? Certamente as pessoas queriam jogar ele nessas fogueiras, nessas vibes aí, mas ele só se preocupava em pregar o evangelho, aquele evangelho simples e objetivo, mas muito eficiente, que fez com que seu ministério ganhasse muitas, milhares e milhares de almas, eu creio que milhões de almas para Cristo, né? Então, uma das maiores figuras do evangelicalismo tenha sido Billy Graham. Sim, no meio pentecostal também, certamente, né, nomes, grandes vultos, mas esse movimento ele se destaca não por defender bandeiras teológicas, sistemas teológicos ou figuras proeminentes, né, na academia, não. O sistema se destacou por encontrar nele, nesse movimento, tanto arminianos quanto calvinistas, preocupados apenas em trazer aquele evangelho simples, o evangelho da salvação,
bastante evangelístico. A meta é alcançar almas, não é defender a bandeira de nenhum sistema teológico. Por exemplo, aqui no Brasil, eu vejo, por exemplo, o pastor calvinista Hernandes Dias Lopes, que eu gosto muito de ouvir suas mensagens, por sinal, independente se ele é calvinista ou não. Ele prega realmente o evangelho. Eu não vejo ele fazendo o sistema teológico calvinista desse sistema ser o cavalo de batalha. Eu não vejo ele só dizendo que, né, somos predestinados, só pregando isso, só esse sistema teológico de calvinista. Eu não vejo. Eu vejo ele pregando o evangelho na sua totalidade. O enfoque é ganhar almas, o enfoque é pregar o reino, vida com Deus. Isso é bacana. Por exemplo, o Paulo Júnior é calvinista também. É outro também que bomba na internet, muitos seguidores. Ele é calvinista, mas há pouco tempo ele se revelou calvinista. Ele explode na internet não porque defendia um sistema teológico. Ele explode na internet pregando o evangelho simples de uma vida com Deus, de uma vida compromissada, de santificação e consagração ao Senhor. É interessante isso, né? Graças a Deus por isso, porque as pessoas... existe uma minoria que gosta de teologia, e não são todos, mas muitos estudam teologia só para entrar em debates, em demandas e discussões intermináveis e que nunca acabam, mas muitos estudam para poder ser instrumentos na mão de Deus e ganhar almas para o reino, né? Diz mais aqui. As expressões... Essa comunicação conclama os indivíduos à fé pessoal em Jesus Cristo. As expressões teológicas do evangelicalismo provêm indistintamente de raiz calvinistas e arminianos. Declaro que o evangelicalismo nada mais é que o mesmo sistema de fé ortodoxa que se achava primeiramente na igreja primitiva. A agenda social do evangelicalismo conclama os fiéis a agir em prol da justiça na sociedade, bem como da salvação das almas. Pentecostalismo. Em sua maior parte, a teologia pentecostal encaixa-se confortavelmente nos limites do sistema evangélico. Por outro lado, os pentecostais levam a sério a operação do Espírito Santo como comprovação da veracidade das doutrinas da fé para outorgar poder à proclamação destas. Então, um dos enfoques da teologia pentecostal e dos pentecostais é que nós precisamos do revestimento de poder para pregar, né, o evangelho. Eu não vou dizer o nome da denominação, mas eu conheço uma denominação, não sei se faz isso agora, mas há muitos anos atrás, uns 20 anos atrás, exigia, por exemplo, que os seus obreiros, que os trabalhadores ali da casa de Deus, todos tivessem tido a experiência do batismo com o Espírito Santo. Exigia-se isso, né? Você vai ser ficar na portaria, você vai trabalhar como obreiro, como auxiliar da casa de Deus, servindo Santa Ceia. Tem que ser batizado no Espírito Santo, essa denominação. Eu particularmente não vejo necessidade de exigir isso, né? Essa experiência pentecostal para que a pessoa possa estar ministrando, servindo na casa do Senhor. Até porque também eu conheço pessoas que não foram batizadas com o Espírito Santo ainda, mas que são extremamente fervorosas diante do Senhor, né? Tudo tem o seu tempo, eu creio que ele deve estar buscando isso. Mas existem pessoas que não são baseadas no Espírito Santo, né? E são muito mais dedicadas, devotas, do que pessoas que supostamente foram baseadas no Espírito Santo. Mas é óbvio que o incentivo, eu mesmo tive a experiência do batismo no Espírito Santo com 16 anos de idade, é óbvio que servir ao Senhor tendo tido essa experiência é outra perspectiva, é outra situação interessantíssima. E se você não é baseado no Espírito Santo, eu aconselho você a buscar esse batismo, esse poder. Sim, o movimento pentecostal, os pentecostais enfatizam bastante isso, né? E assim, esse fato leva frequentemente à acusação de que os pentecostais baseiam-se exclusivamente na experiência. Pois é, principalmente os reformados, nem todos, mas muitos deles gostam de acusar os pentecostais a enfatizar somente a experiência em detrimento da palavra de Deus ali, do que está escrito. Eu tive a experiência, logo a experiência é mais importante do que o que está escrito. Sim, em certa medida eles têm até razão. Porque muitas... Estou até falando isso numa live ontem, né? Pelo fato de no Brasil o maior número de crentes serem pentecostais, então o número de bizarrices no meio pentecostal, o número de bizarrices, né, que acontece,
em seu maior número, acontece, vem do meio pentecostal, infelizmente. Porque a ênfase, muitas vezes, é da experiência. Deixa-se o estudo sistemático das escrituras sagradas de lado, em segundo plano, para enfatizar a experiência. Então a gente tem que buscar o equilíbrio em tudo, né? Paulo foi um homem cheio do Espírito Santo, mas ele não deixava as escrituras de lado. A experiência com Deus, né, a comunhão, as experiências místicas, por assim dizer, devem andar lado a lado com as escrituras. Olha o que o autor diz aqui. Tal acusação não procede. O pentecostal considera que a experiência produzida pela operação do Espírito Santo acha-se abaixo da Bíblia no que tange a autoridade, né? Isso teoricamente. Foi o que eu falei. No meio pentecostal muita bizarrice. Aqui o autor está pegando leve, né? Porque ele talvez nunca tenha vindo aqui no Brasil. Conhece o pentecostalismo brasileiro. Existe muita bizarrice, sim, isso na teoria. Nós, né? Diz que o pentecostal considera que a experiência produzida pela operação do Espírito Santo acha-se abaixo da Bíblia no que tange a autoridade. Na teoria. Em muitos lugares, principalmente lugares onde o estudo da palavra de Deus não é incentivado, é o contrário. A experiência corrobora, enfatiza e confirma as verdades da Bíblia, e essa função do Espírito é importante e crucial. Esse é o ideal, né? É o correto. Mas a gente sabe que na prática não acontece, infelizmente. Método teológico. Visto ser importante que a teologia sistemática se baseie na Bíblia, nesta sessão lidaremos com o método teológico, especialmente na sua interação com a exegese e a teologia bíblica. A exegese e a teologia bíblica como matriz. Várias etapas de desenvolvimento existem nesse processo teológico, onde a pessoa passa da Bíblia à teologia sistemática. Número 1. A exegese é a interpretação dos textos individuais. 2. A síntese dessas interpretações de conformidade com algum sistema de teologia bíblica. E 3. A apresentação desses ensinos na linguagem do próprio teólogo sistemático, visando suas próprias necessidades e as do seu povo. Na teologia ocidental, é comum utilizar-se de algum princípio organizador empregado na formulação de um conjunto coerente de doutrinas. Em seguida, a teologia bíblica é apresentada sem nenhuma alteração de seu significado, numa linguagem clara, a fim de comunicar a mensagem de Deus, ajudando os fiéis a solucionar os seus problemas. Eu tenho visto assim nos últimos tempos, nos últimos anos, interessante isso, né? Um movimento forte em relação à teologia bíblica. O que é teologia bíblica? É a Bíblia falando por si mesmo. Muitos autores estão voltando ao discurso teológico, mas não se apegando, por exemplo, fazendo uma exegese do texto bíblico baseado única e exclusivamente em achados arqueológicos ou no que determinado autor, teólogo diz, ou baseando-se no que a academia está dizendo. Não. A verdadeira teologia bíblica, de fato, eu acho isso salutar, né, para a teologia, para o cristianismo. Graças a Deus por isso, muitos autores estão escrevendo obras de teologia bíblica, deixando a Bíblia falar por si mesmo. Muitos teólogos mais avançados não gostam. Eles gostam realmente de especulações, gostam realmente de debates, mas eu acho que tem a sua importância assim, a teologia bíblica, que é deixar a Bíblia falar por si mesmo, né? Para manter o nível da autoridade bíblica no decurso da elaboração da teologia sistemática, é necessário que a pessoa que elabora tais estudos evite a dedução. Com isso, queremos dizer que o teólogo não deve começar com uma declaração teológica geral, tentando impô-lo ao texto bíblico para obrigar a Bíblia a dizer o que ele quer, torcendo o significado real do texto. Pelo contrário, o estudo exegético cuidadoso do texto bíblico deve levar indutivamente a uma declaração teológica. Aonde que a gente vai perceber muito isso acontecendo? O cara parte de um pressuposto teológico, né? E ele vai fazer a sua teologia toda baseada naquele pressuposto dele. Por exemplo, um exemplo prático, você vê os teólogos liberais aí do século XX, na figura de Bultmann, Rudolf Bultmann, por exemplo, foi um teólogo alemão, tem a teologia do Novo Testamento, publicada em português aí, que foi muito importante aí para a academia. Então, ele se debruça, ele parte para fazer a sua teologia a partir de um pressuposto. Qual é o pressuposto? O racionalismo existencial. Ou melhor, o racionalismo existencialista, melhor dizendo.
né, que vai entender que todas as narrativas, por exemplo, de milagres no Novo Testamento, não foram de fato reais. Aquilo ali seria um discurso teológico da igreja do primeiro século. Então, o racionalismo dele, ele vai fazer exegese do Novo Testamento, né, partindo do pressuposto racional, cético, de que milagres não existem. E ele precisa fazer ginástica, ele precisa de muitas explicações para negar o que o texto está dizendo ali. Ele precisa de muito pano de fundo para dizer para você, ó, aquilo ali não existiu, aquilo ali não é, a igreja quis dizer outra coisa, aquelas palavras de Jesus não foi Jesus que disse, foi a igreja do primeiro século que botou na boca de Jesus. Então ele precisa realmente fazer uma dedução ou um reducionismo, né? A partir do momento que você diz que Jesus não disse o que está ali escrito, o que ele disse, você pratica o reducionismo, você vai picotando, vai aparando até criar sua própria teologia, seu próprio cânon particular, e isso é perigosíssimo. A teologia liberal tem isso, né? A natureza e a função da exegese. O alvo da exegese é deixar as escrituras dizerem o que o Espírito Santo pretendia que se dissesse no seu contexto original. Tá vendo? No caso de cada texto, portanto, o intérprete deve analisar o contexto social e histórico, o gênero literário e outros fatores afins, e a luz lançada pelos idiomas originais. Faremos algumas observações a respeito de cada um desses fatores nesta mesma ordem. Pois é, quando o pastor, o pregador, o professor, o teólogo, que realmente tem preocupação e comprometimento com a palavra de Deus, ele sabe que ao fazer a hermenêutica, a exegese de um texto, de uma passagem, obrigatoriamente ele vai ter que quase sempre consultar, né, os originais, consultar outras versões, ele vai ter que consultar pessoas que sabem mais do que ele, eruditos, especialistas que viveram a vida toda só para fazer aquilo. Ele tem que consultar, ele não pode tirar uma interpretação, fazer uma exegese da cabeça dele, baseado na tradução que ele está lendo na Bíblia, no caso português. Como é que ele vai fazer uma interpretação baseada tão somente no seu idioma, sabendo que a Bíblia não foi escrita originalmente em português, mas no Novo Testamento grego, no hebraico? Então, não tem para onde correr. A gente precisa estudar, a gente precisa ter esse comprometimento, essa responsabilidade, podemos assim dizer, ao fazer exegese, ao estudar, ou pregar um texto, ou querer passar alguma coisa, a gente precisa se aprofundar no texto, né? Quanto ao contexto social e histórico, o escritor bíblico pressupunha que seus ouvintes possuíam certa base cultural histórica comum a todos. Boa parte desta era tomada por certa, mas que declarada. Devemos tomar o cuidado de não supor genuinamente ser a base cultural e histórica do escritor bíblico a mesma de nossos dias. A gente sempre tem que ter em mente o seguinte: a priori o texto foi escrito para uma comunidade, para um grupo de pessoas que estavam vivendo um contexto histórico, social, espiritual, né, distinto do nosso. Então a gente precisa entender o porquê que foi escrito, né, para quê, por que aquela fala, por exemplo, a fala de Paulo a Timóteo dizendo que, Paulo, não quero que a mulher fale na igreja, né? Não quero que a mulher fale, né? Ensine, fale na igreja. E aí? Foi algo para aquele tempo ou algo normativo para hoje também? Século XXI, literalmente. A mulher não pode falar na igreja, não pode ensinar, não pode dar aula, ela tem que ficar usar véu, né? As mulheres não podem. Estou aqui entrando na questão do mérito se mulher pode ser ou não ordenada a ministério pastoral ou não. Estou falando de outros ministérios, né? Como é que é isso? Então, existe um porquê. Existe uma razão que a princípio está oculta, está subjacente ao texto. Existe uma razão pela qual Paulo falou isso para Timóteo. O que ele sabia que estava acontecendo na igreja de Timóteo, que nós não sabemos, que não chegou até a gente, para ele tomar essa medida, para dar essa ordem para Timóteo em relação à igreja que Timóteo pastoreava.
Entendeu? Então esse problema havia na igreja de Timóteo, que não é um problema, né, obviamente, obrigatório e necessário em todas as igrejas para que eu chegue do nada amanhã e diga, irmãos, aqui ó, tá escrito, a mulher não pode falar mais na igreja. Paulo falou. Paulo estava inspirado pelo Espírito Santo. Aí eu tenho que ter a sabedoria para fazer uma exegese e uma hermenêutica correta desse texto, né? Qual é o princípio que ele está trazendo ali? Né? É somente o fato da mulher não poder falar? Não. Ele está trazendo... É possível, eu tenho para mim que estava havendo ali problemas de erros equívocos teológicos, né? Que algumas mulheres estavam trazendo para a igreja. Que essas mestras estavam trazendo para a igreja. Então ele pediu para que elas falassem, talvez fossem mulheres com personalidade forte, que iriam até mesmo sobrepujar a autoridade dos pastores. Então ele pede para se silenciar. Então hoje seria o que hoje? Qual o princípio que eu extraio desse texto de 2000 anos atrás para aplicar hoje? Hoje seriam pessoas que trazem problema ao ensinar. Pessoas que estão trazendo mais problemas do que solução para a igreja ao ensinar algumas coisas estranhas. Então essas pessoas devem serem caladas, devem se silenciar. Entende? Então, a gente precisa ter muito cuidado, né, na exegese bíblica, né? O que mais que fala aqui? Howard Key explica que o significado de uma palavra pode ser determinado somente pelo exame do contexto social em que é usada. Por exemplo, tendo consciência dos fatores sociais e culturais, podemos ver que Mateus emprega o termo justiça como uma qualidade de comportamento exigida por Deus e que deve ser posta em prática pelos seus servos fiéis. Ao passo que Paulo, num contexto diferente, emprega-o no sentido de uma ação mediante a qual Deus endireita as coisas. É verdade, a gente precisa saber em quais contextos e em quais teologias, né? A palavra carne na teologia joanina tem um significado, na teologia de Paulo tem outro, né? Aliás, para Paulo, carne, sarx no grego, né? A palavra carne, tem significados distintos, né? Carne pode significar referir-se à sua natureza caída. Carne pode significar tão somente o seu corpo físico, né? É interessante isso. A gente saber, isso só se alcança, esse entendimento, esse discernimento ao longo do tempo. Estudando, se debruçando sobre as escrituras, buscando conhecimento, não é ser mesmo não. É com você vai estudar tanto ao longo dos anos que seus olhos, sua mente e seu espírito ficam treinados, né? Quando tu bate o olho no texto, você já sabe, já tem uma noção do que ele quer dizer ali. Além disso, devemos tomar consciência do gênero literário, do tipo específico de documento ou forma literária que estamos examinando. Ter consciência da natureza de um documento é um dos princípios fundamentais da interpretação. A não ser que saibamos como um texto foi composto e o motivo pelo qual foi, não perceberemos o seu sentido. A Bíblia é composta por diferentes gêneros literários, narrativa histórica, como os livros de Gênesis, Ruth, Crônicas e Atos dos Apóstolos, poesia, como Salmos, Jó e Provérbios, Evangelho, narrativas episódicas com sermões dirigidas a públicos específicos e epístolas, cartas, Apocalipse e profecia, né, o livro de Apocalipse. Ao estudarmos o gênero literário que o escritor bíblico emprega e por que ele emprega, poderemos interpretá-lo mais facilmente. O gênero literário muito interessa ao pentecostal em virtude da teologia da evidência inicial, interpretação esta que depende parcialmente do gênero de Atos. Os pentecostais e os evangélicos têm debatido o seu gênero literário, sendo que estes últimos muitas vezes tratam Atos como mera história. Os pentecostais, por outro lado, argumentam que Atos é de natureza teológica, muito semelhante ao Evangelho de Lucas. Posto que Lucas haja escrito ambos os livros, podemos, portanto, usar Atos como fonte originária de doutrina. Eu concordo plenamente. O estilo literário é histórico. Aí, por conta disso, eu não posso extrair dali doutrina, princípios? Claro que é possível, sim. Sem dúvida, né? O Espírito Santo não dá ponto sem nó, né? Outro campo de interesse é o significado das palavras bíblicas. Nesse assunto, devemos evitar falar-se da raiz. Esta, em termos simples, ocorre quando a etimologia de uma palavra, o significado de sua raiz, é aplicada a esta todas as vezes que aquela aparece. Ou, conforme às vezes se observa, a etimologia é aplicada a alguns casos escolhidos em que a palavra surge a fim de apoiar o ponto de vista do intérprete. É, porém, o uso e não a derivação que determina o significado. Por exemplo,
praevenire, em latim, ir adiante. E prevent, em inglês, tinha o mesmo significado, mas hoje prevent significa impedir. O contexto, portanto, é da máxima importância. Determinada palavra pode possuir grande variedade de significados, mas num contexto específico, somente um deles será válido. Pois é, eu quero ensinar a encerrar essa aula dizendo o seguinte, que as palavras, né, não basta ter somente o conhecimento do significado das palavras, tá? Vou te dar um exemplo. Algumas igrejas neopentecostais, por exemplo, o R.R. Soares da Igreja Graça, ele pega a palavra no original grego, onde Jesus diz assim, tudo que pedirdes, né, em meu nome recebereis, né, acerca da oração. Ele entende, ele vai lá no original grego, e ele vê que um dos significados no original grego da palavra pedir também significa exigir. Logo ele sai com um papagaio declarando o seguinte, que nós temos que exigir de Deus as bênçãos. Olha que absurdo. É isso aí. Então você vai ver muito ele ensinando isso e ele orando assim, Senhor, eu exijo a minha cura. Eu exijo a cura dessa pessoa. Veja bem, ele está certo, pastor? A palavra no grego tem significado, a palavra pedir tem significado? Sim, tem vários significados. Tem o significado de pedir, o significado de suplicar e o significado de exigir. Mas o cara tem que ter a noção do texto e contexto. É legítimo dizer, quando o tradutor analisa aquela palavra e ele tem essas alternativas, qual é a palavra que eu traduzo aqui? Pedir ou exigir? Jesus está dizendo que tudo que eu exigir diante de Deus ele vai me conceder, ou tudo que eu pedir como um pecador que sou, suplicante que sou? Será que essa palavra exigir se encaixa aqui nesse contexto? Será que a palavra exigir é isso que Jesus estava dizendo, que eu tenho que me comparecer de maneira arrogante diante de Deus e dizer para ele, Senhor, eu exijo essa bênção? Percebe? Não basta apenas saber o significado das palavras. A gente precisa entender o contexto e teologicamente qual dessas duas palavras que vai se encaixar ali numa tradução. É óbvio, né, que Jesus estava falando sobre o suplicante, sobre pedir. Então o significado exigir que é correto não se encaixa neste momento, não se encaixaria neste texto em nenhuma hipótese. Então as palavras têm vários significados e a gente tem que saber pelo contexto, pelo entendimento do que Jesus estava querendo dizer ali, qual o significado dessa palavra. Então a gente precisa ter muito cuidado, não basta apenas saber o significado da palavra, a gente tem que entender se de fato Jesus nos ensinaria a comparecer diante de Deus em oração e exigir alguma coisa dele, como se nós fôssemos apenas um patrão e ele o nosso empregado. Deus abençoe, dê o like, comente aí e até a próxima.